Aí para você que já tá com saudade da Copa do Mundo, são 2 semanas já sem Copa do Mundo. Vamos falar um pouquinho mais sobre Copa do Mundo. A minha seleção da Copa ficou mais ou menos parecida com a da maioria das pessoas. Quer dizer, acho legal isso porque quer dizer que nós vimos a mesma Copa, né? Eu vi a mesma Copa que os analistas profissionais. No gol da minha seleção está o goleiro Vozinha. Vozinha por toda a mídia que ele gerou, por todo o carisma dele, né? Então ele merece essa vaga no time. O lateral direito indiscutível dessa Copa é Pedro Porro. Indiscutível. Pedro Porro do Tottenham, da Espanha. Jogou muito, jogou muito. E o zagueiro sem zagueiro pela direita é o Cubarci. O Cubarci também muito boa. A defesa toda da Espanha é muito boa, né? Foi o Cubarci, podia ser o Laporte. Só não podia tirar o Pamecano, né? O Pamecano jogou muita bola também na Copa do Mundo. O Pamecano da França, do Bayern de Munique, foi um zagueiraço nessa Copa do Mundo. Lateral esquerdo, fechando a defesa, para variar mais um da Espanha, né? Cucurella, o melhor lateral esquerdo dessa Copa do Mundo. Jogou muito Cucurella. E foi contratado pelo Real Madrid. O Real Madrid, se eu for devagar, que eu não vou terminar esse vídeo, porque o Real Madrid está montando um timaço para ser campeão de tudo nessa temporada, viu? Mas vamos lá, vamos continuar, porque senão não saio desse vídeo. Meio campo, Rodri, mais um da Espanha, jogou muito naquela função. Eu não gosto do Rodri, como pessoa é um cara que eu não engulo, mas reconheço que jogou muito nessa Copa, bom jogador. Bom jogador e o Guardiola, que era o treinador dele, preparou ele para a Copa, incrível. Ele disse, o Guardiola falou para ele que ele não ia voltar bem na temporada que passou, mas ele ia estar bem na Copa. E o Guardiola, como é espanhol, então gostou, né? Gostou. Mas Guardiola é um grande treinador incrível, conhece muito, muito, muito. O segundo cara do meio campo, que tanto defende como ataca, é o Bellingham. Para mim, jogou muito nessa Copa do Mundo. Bellingham fez gol pra caramba, desarmou, um grande meio-campista. E fechando esse meio-campo, já abrindo o ataque, o Olise. O Olise que pipocou contra a Espanha e pipocou também no jogo anterior contra a Bélgica, não. Contra a Bélgica foi a Espanha que jogou. A França pegou o Marrocos, não foi pipocou, não jogou muito não, quem jogou mais lá foi o Mbappé. O Olise pipocou, principalmente contra a Espanha, não jogou nada, perdeu muitos gols contra a Inglaterra, deu uma pipocada boa contra a Inglaterra também, na decisão do terceiro lugar. E assim, o final da Copa dele foi decepcionante, mas jogou bem, jogou muito bem. O cara deu 7 assistências na Copa. O cara que dá 7 assistências na Copa tem que ser valorizado, porque ninguém, até essa edição de 2026, ninguém tinha dado 7 assistências numa Copa do Mundo. Ninguém. Ele foi o primeiro. Também foi a primeira Copa com 8 jogos, né? Então também tem isso. Antes só tivemos Copas com 7 jogos, antes com 6 jogos, então é, essa Copa aqui foi maior em termos de jogos, de dias também, né? E já estão dizendo que a próxima vai ser maior ainda. Já pensaram? Aí, aí é que vai ser fácil bater recorde mesmo, né? Mas o Olise merece estar nessa seleção.
é um cara que joga muito. E agora olha esse ataque. Olha esse ataque é assim a unanimidade. Todos os analistas que eu vi montar time fez esse ataque. Mas não tem como não ser. Messi pela direita, Mbappé pela esquerda e Haaland no centro. É demais. Que seleção, que time. Que seleção essa daqui, hein? Mas vamos continuar aqui, ó. Quem foi o melhor jogador da Copa? Para mim foi o Messi. O Messi destruiu nessa Copa. Foi muito legal, porque ele foi o melhor jogador da Copa e foi a melhor Copa dele. É a melhor Copa do Messi. E ele nessa Copa ele fez o hat-trick no primeiro jogo, depois no outro fez 2 gols, fez gol em quase todos os jogos, participou de gol em todos os jogos, mesmo na final porque não saiu gol. Mas ele participou de todos os gols aliás, todos os gols da Argentina não, participou de um gol pelo menos em todos os jogos da Argentina. Messi, melhor jogador da Copa. Artilheiro, Mbappé com 10 gols. O que o Mbappé fez também é de se notar, de se exaltar, tirando o fato de ter tido 8 jogos também, né? Porque desde 1970, quando ainda eram 6 jogos só, atenção, eram só 6 jogos, quando o Gerd Müller fez 10 gols, mas tudo bem, vai. Desde daquela Copa, passaram-se 14 Copas até que chegou essa 2026 e o Mbappé fez 10 gols também em Copa do Mundo. Apenas 4 edições de Copa do Mundo tiveram artilheiros com mais de 9 gols, ou seja, com 2 dígitos. Antes do Gerd Müller em 70, teve o Fontaine em 58 e o Coxis em 54. Isso aí, vamos lá. A revelação da Copa. O Pau Cubarsí, que foi esse zagueiro central da Espanha. Cubarsí, revelação da Copa. Não pra mim, porque eu já conhecia o futebol dele do Barcelona, o cara joga muito. Mas pra quem acompanha futebol só na Copa, o Cubarsí foi a revelação. Pode-se falar que é o craque jovem dessa Copa. O gol mais bonito da Copa. O gol mais bonito, na minha opinião, foi o do Bellingham. Nossa, o do Bellingham, aquele 6º gol contra a França, na decisão do 3º lugar, que ele sai do meio campo, não vou dizer que ele sai driblando todo mundo, ele sai numa velocidade danada, mas chega dentro da área, dribla 1, 2, quase entra dentro do gol com a bola. Foi um golaço. Para mim, o gol mais bonito da Copa. A defesa mais bonita da Copa, foi difícil de escolher, viu? Foi muito difícil de escolher porque só esse cara que ganhou aqui, ele fez 3 defesas no jogo contra o Brasil. E é claro, eu escolhi esse jogo contra o Brasil para valorizar o nosso time também, né? A defesa mais bonita foi a do Nyland. O Nyland naquele pulo espetacular que ele se esticou todinho para pegar a bola lá atrás, quando a bola, acho que ia ser gol contra. Ia ser gol contra, ia ser o empate do Brasil. Ele se esticou todinho para evitar. Foi uma defesa muito importante. E para mim essa foi a defesa da Copa, porque classificou também a Noruega para as quartas de final. Mas naquele jogo ainda teve mais 2 defesaças. Uma contra o Bruno Guimarães, que ele saiu do gol e evitou o gol de cabeça do Bruno Guimarães, porque de cabeça não, com o pé direito. Mas que o Ryan tinha deixado o Bruno na cara do gol, ele ia fazer o gol. E o Nyland
saiu do gol para evitar o gol do Bruno Guimarães. Então, assim, goleiro da Copa. Pena que ele, no jogo seguinte, entregou a paçoca pro Bellingham, né? E aí acabou que a Noruega foi desclassificada nas quartas de final pela Inglaterra. Mas a culpa não foi só dele, não. Porque o Sorloth, no primeiro tempo, teve a chance de entregar a bola para o Haaland, para a Noruega fazer o segundo gol e matar o jogo, e não passou a bola. Ele quis ele fazer o gol. Poxa, ele não é o Haaland, aí é complicado, né? Mas é isso aí, já foi. A, a melhor defesa da Copa foi a da Espanha, só sofreu um gol. Esse recorde vai ser difícil de bater, mas pode ser batido, né? É só uma seleção ser campeã sem tomar nenhum gol. É difícil, mas a Espanha provou que é possível. Caramba, a Bélgica foi a única que conseguiu furar essa defesa espanhola. Parabéns para a Bélgica, com o De Ketelaere. Olha, meteu o gol no Unai Simon. Coisa difícil isso, só a Bélgica. O melhor ataque ficou dividido entre França e Inglaterra. Cada seleção fez 20 gols. E foram os melhores ataques dessa Copa do Mundo. A melhor torcida, é óbvio que foi a da Noruega. Foi muito legal aquela criação deles de fazer a remada. A remada da Noruega foi muito legal. A melhor torcida dessa Copa do Mundo vai para a Noruega. A maior decepção. A maior decepção para mim como time foi a Turquia. Já falava isso para vocês, né? Que era durante a Copa do Mundo, que a Turquia e a Bélgica estavam decepcionando, mas a Bélgica conseguiu reagir. Chegou até as oitavas ou quartas de final, não sei agora. Mas a Bélgica reagiu. Mas a Turquia não, a Turquia foi eliminada na primeira fase. E eu esperava muito mais da Turquia, esperava coisas boas da Turquia, pelo menos que passasse aí da primeira fase, né? A Turquia tinha time para passar da primeira fase. E como jogador é o seguinte, para você se decepcionar, você tem que esperar alguma coisa. Tem gente que fala do Neymar, mas eu não esperava nada do Neymar. Não esperava nada do Neymar. Ele entregou exatamente aquilo que ele prometeu. Então, para mim, ele não foi uma decepção. Tem gente que fala do Bruno Fernandes, do Vitinho, assim, porque eles jogaram bem na temporada no time deles, né? Mas eu não vi os jogos de Portugal, então assim, eu sabia que eles estavam jogando muito nos times, né? O Bruno Fernandes foi o maior assistente da Premier League, bateu recorde de tudo, então jogou muito mesmo. O Vitinha foi campeão da Champions League pela segunda vez consecutiva. Esperava-se mais desses jogadores. Mas para mim a grande decepção foi o Yamal, Lamine Yamal. Mesmo tendo sido campeão, ele fez só um gol nessa Copa do Mundo. Então, mesmo tendo sido campeão, foi uma decepção. Ele jogou muito menos do que eu esperava. Eu esperava muito do Lamine Yamal, esperava mesmo, porque ele é protagonista, não só na seleção, mas no Barcelona também. Então, ele decepcionou realmente na Copa do Mundo. E a maior surpresa, para finalizar, a maior surpresa como jogador foi o Boadi do Marrocos. Grande surpresa da Copa do Mundo, um cara que surgiu aí com 18 anos jogando muito, joga muita bola esse Boadi, não conhecia ele. E como time, a linda seleção de Cabo Verde, né? Cabo Verde espetacular. Decidiram
encantaram o mundo, a verdade é essa. Eles encantaram o mundo, muita gente quis conhecer Cabo Verde, foi para o YouTube, foi para o Google, saber onde fica Cabo Verde, saber como que é Cabo Verde, e, e valeu demais essa Copa do Mundo para eles. E é isso aí, essas daí são as reflexões, as eleições acerca da Copa do Mundo, na minha opinião.